Muito bem, pessoal. Então chegou mais um Anarquismo Empreendedor no ar. Antes da gente prosseguir, não esquece de dar o seu like, de comentar e de se inscrever no canal. Eu conto com o apoio de vocês para a gente continuar gerando conteúdo aqui, tá bom? E o tema de hoje vai ser bem diferente do que a gente já falou aqui. A gente vai usar hoje muito da mitologia hindu para falarmos aí sobre umas coisas importantes que podem transformar a vida das pessoas, tá? E estará presente aqui com nós hoje, então, Brahma, Vishnu e Shiva, além de Lord Ganesh e tantos outros aí que estarão presentes conosco. Mas vamos lá então falar de talento, foco, determinação, persistência e metodologia. Tudo isso faz parte de um grande arcabouço de coisas que pode nos levar ao sucesso, tá certo? E para falar de primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre talento. O que é talento, né? Talento é aquela coisa que as pessoas acreditam que é inata, né? Que já nasce com você, aquele dom, aquilo que traz para você a força, aquilo que te motiva. Tem pessoas que têm aquele ouvido absoluto, escutam a música e conhecem cada nota, cada movimento, cada coisa. Então a gente percebe e entende o que está lá naquela música como se ela tivesse vida. Tem gente, inclusive, que escuta a música e vê cores no ar, vê movimento no ar, os cheiros têm cores. Então são coisas muito bacanas isso. E outras pessoas têm talento para vender. Pessoas que vendem, pessoas que são artistas, que pintam, atores e tantos talentos que estão aí no mundo. Nós podemos dizer assim que há uma diversidade, há um enorme jardim neste planeta com vários talentos, que vão desde o matemático, do cientista, do artista, enfim, é tanto talento que é importante a gente falar que talento também é uma coisa que está associada à inteligência emocional. Então, para você trabalhar bem o seu talento, você precisa ter muita inteligência emocional. A gente vai falar isso mais para frente, tá bom? Aí, nós temos aqui uma coisa chamada foco. Foco é importante a gente saber, mas foco, existem 4 tipos de foco diferentes. Tá? E a gente tem que interpretar isso, porque às vezes as pessoas estão falando foco e entendem foco simplesmente com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente olha, aquilo que é o nosso alvo, aquilo que é o nosso target, tá? Mas isso é uma questão da física, basicamente. É o foco óptico, então aquilo que você enxerga, aquilo que você focaliza é um foco físico, tá certo? Foco físico mental, no caso dos seres humanos, tá certo? Né? E aí você tem também o foco de objetivo. Então, quando você cria um objetivo na sua mente, você cria aquele objetivo e você traça um caminho para atingir esse objetivo, a gente também dá o nome de foco, tá certo? Mas a medicina fala de foco de uma outra maneira. Por exemplo, quando você tem uma infecção, e onde começa essa infecção, é ali que está o foco da infecção. Então, a medicina vai tratar aonde? Vai começar o tratamento aonde? No foco. Nota a importância dessa palavra e das conotações que ela tem. Né? E aí, claro, na fotografia, né? Bem centralizado, bem focalizado, uma fotografia nítida, então ela requer também um bom foco. Notem que são 4 visões diferentes a respeito da mesma palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de foco. O foco que a gente vai falar hoje aqui é o foco objetivo, tá? Que também é um foco que, na minha opinião, está associado com o foco físico, tá? Que é aquele foco onde você olha para as coisas, você determina as coisas e você tem esse foco óptico lá, tá certo? Então você tem um foco mental e óptico para atingir os seus objetivos, tá certo? Bom, e aí a gente tem determinação, né? A determinação depende do foco. Por quê? Porque para trilharmos o caminho, né? Trilharmos o caminho, a gente precisa entender que neste caminho há um mapa, tá certo? E este mapa, ele não é o caminho. O mapa nos mostra o que nós encontraremos teoricamente pelo caminho. Só que ele não prevê tudo que está lá. Então a gente tem que olhar a determinação como uma coisa extremamente importante, porque a determinação é aquela energia que nós trazemos dentro de nós para atingirmos os nossos objetivos, para nos levarmos ao foco. Eu sempre faço essa comparação do mapa com o caminho, que são coisas diferentes, porque muita gente confunde, tá certo? O cara acha que hoje em dia tá muito fácil, né? Ele quer sair de casa, ele coloca o endereço no Waze lá, né? E o Waze leva ele para qualquer lugar, tá certo? Mas não é isso que a gente tem aqui, né? A gente também tem que ter, quando fala de determinação, uma segunda palavrinha aí que é importante, que é persistência, né? Persistência é muito difícil, porque você tem que, às vezes, levanta pela manhã, não está motivado e tem que se motivar. E aí depois nós temos a resiliência. A resiliência é a nossa força para enfrentarmos todas as dificuldades que tem no caminho. Lembra do caminho do mapa, de novo? A pedra que está lá no meio do caminho, que a gente vai ter que remover, vai exigir resiliência, tá certo?
Autoconfiança é um outro ponto importante. Ninguém levanta pela manhã, ninguém sai da cama pela manhã se não tiver autoconfiança, se não tiver nivelada essa autoconfiança. E autoconfiança é uma coisa que ninguém vai te incutir. Autoconfiança ou você tem ou você não tem. Ou você está no jogo ou você não está no jogo. Você está fora. Então, quem está fora fica no banco assistindo os outros jogarem lá, tá certo? E aí vem a questão que eu gosto sempre de lembrar a frase de Emmanuel, né, para o Chico Xavier, que ele falava: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina é a base da determinação. Não adianta a gente ter foco, persistência, resiliência, autoconfiança, se a disciplina não estiver lá presente na nossa vida, tá certo? E persistência também, eu quero enfocar isso, porque persistência, gente, é como uma criança, tá? Um bebê que ele começa engatinhando, de repente ele consegue ficar nas duas pernas, dá os primeiros passos ajudado pelos pais e depois ele começa a caminhar. E quando ele começa a caminhar, ele depois move-se mais rápido até começar a correr. A persistência é exatamente isso, só que a gente cai. Nesse aprendizado a gente cai e a gente tem que levantar e continuar caminhando, tá certo? Dizem que o veículo mais interessante para falarmos de persistência é a bicicleta, tá certo? Porque você tem que estar em constante movimento, constantemente pedalando, constantemente indo para frente. Senão o que acontece? Você cai. E aí, caindo, você vai ter que subir na bicicleta de novo e repetir todo esse processo. Essa é a persistência. É não se deter pelos erros. É cometer o erro e trabalhar em cima dele, entender o erro, aprender com ele e tocar em frente. Não existe nada mais importante no processo de aprendizado do que os erros. As pessoas normalmente têm vergonha quando erram, quando fracassam. Não tenha vergonha de fracassar. Tenha vergonha, sim, de mentir para você mesmo, dizendo que você está tendo sucesso, quando na verdade você está fracassando. Porque quando você reconhece que você está fracassando, você é capaz de corrigir o fracasso, corrigir o erro e, consequentemente, se levantar e continuar a sua caminhada rumo ao seu sucesso, tá? E aí vem um ponto importante. Não adianta você ter talento, foco, persistência, determinação, se você não tiver uma metodologia. Para trabalhar, você precisa ter um método. Você até pode desconstruir o método, tá certo? Então mas você tem que conhecer antes o método. Não adianta você falar sobre o método ou tentar desconstruí-lo se você não o conhece. Então eu já falei isso lá no Pardês, que tudo tem um padrão. O padrão normalmente é a repetição das coisas, e essa repetição das coisas está inserida dentro do método, porque você trabalha no sentido de repetidamente fazer as mesmas coisas e cada vez fazer com mais eficiência. Nós poderemos citar aqui o exemplo de alguém que está começando a tocar violão. No começo ele vai dar lá os seus primeiros acordes, os dedos vão doer, a mão não terá destreza, né, os movimentos não serão coordenados, mas ele repetindo isso bastante tempo, ele vai chegar ao êxito. A gente falou sobre outlier, né, os fora de série aqui, que precisam de 20 mil horas para chegarem ao sucesso que eles querem. Mas eles têm que usar uma metodologia. E qual é a metodologia, por exemplo, no caso de aprender o violão? É conhecer as notas, é conhecer os acordes, é conhecer as posições no braço do violão, é ter um violão bem afinado para que ele transmita um bom som, e aí você vai repetidamente seguindo aquela metodologia até que você tenha o sucesso que você deseja. Então esse é um processo que é extremamente importante, porque na verdade o que significa métodos? Método significa caminho, significa via, tá certo? É por onde você vai caminhar. A metodologia não é o caminho, mas ela é um mapa. De novo, a analogia do mapa. A metodologia vai te mostrar como chegar ao seu objetivo, né? Lembra a história lá das estradas que levavam a Roma? Aqui não tem mais estrada que leva a Roma, né? Todas as estradas podem levar a muitos lugares, inclusive a Lua e a Marte, como já estão falando aí, tá certo? Mas a gente tem que olhar para a metodologia e para o caminho que nós desejamos chegar lá. Então existem muitas formas, por exemplo, de você, pegando aqui o exemplo de Roma, ir para Roma hoje. Você pode ir de avião, você pode ir de navio, se você estiver na Europa, você pode ir de moto, de carro, de bicicleta, tá certo? Então você tem várias formas de chegar ao seu destino, mas você tem que escolher aquela que te é mais fácil, aquela que você controla com melhor rapidez, tá certo? Muito bem. Quando a gente falava antigamente em inteligência,
a gente falava de basicamente um tipo de inteligência, que era aquela inteligência matemática, aquela que era medida pelo QI, quociente intelectual. Aqueles testezinhos que a gente fazia na escola e tal, para dizer, olha, o cara tem o QI de 100, o outro tem o QI de 120, o outro tem o QI de 200, é gênio, olha que maravilha e tal. Isso já ficou no passado. Um cara chamado Howard Gardner, tá? Ele desenvolveu outros tipos de visões sobre inteligência, tá certo? E nesses outros tipos de inteligência, a gente tem a inteligência lógico-matemática, a gente tem a inteligência linguística, a gente tem a inteligência espacial, a corporal cinética, a inteligência musical, a interpessoal, a intrapessoal, a inteligência naturalista e a inteligência existencial. São 9 tipos de inteligências diferentes, tá certo? Um exemplo aí da união dessas inteligências é o caso do vendedor, tá? O vendedor ele tem que ter 3 inteligências trabalhando fortemente. Primeiro, a inteligência interpessoal, é aquela que ele se relaciona com as outras pessoas, aquela que ele conhece lá os seus clientes, ele faz amizade, ele se relaciona, porque a gente quando faz negócios, a gente não está fazendo negócio com empresas, a gente está fazendo negócio com pessoas, e tem que ter aquela coisa chamada empatia, né? As pessoas têm que estarem sinergicamente unidas ali. Uma outra inteligência que ele tem que ter é a inteligência linguística, então ele tem que saber falar bem, se posicionar, ter clareza nos seus pensamentos, saber escutar, saber se colocar, né? Então a gente tem um jogo nesse processo de vendas. E por último, né, ele tem que ter inteligência intrapessoal, que é se conhecer, a inteligência interna, aquela capacidade de introspecção, de levar para dentro cada momento para que ele evolua dentro deste processo, tá? Agora, cada inteligência dessas vai ter uma força, né? E a gente tem que trabalhar essa força de maneira muito intensa para que a gente tenha sucesso. Não adianta, por exemplo, se você não tem aquele ouvido musical, você querer ser um artista, um músico e tal, né? Eu, por exemplo, não tenho talento nenhum para música, né? Eu digo sempre para meus amigos, eu toco instrumento de corda. Aí eles me perguntam qual? Sino e campainha também às vezes, tá certo? Então, isso eu sei tocar, mas outra coisa não sei, mas aprecio muito quem sabe e assim por diante, tá? Muito bem, a gente falou lá atrás de inteligência emocional. E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente não pode deixar de falar na teoria do Daniel Goleman, tá? Esse cara que criou este conceito. Então, a inteligência emocional é aquela que exige o autoconhecimento. Você precisa olhar-se no espelho, trabalhar com você mesmo e entender como é que são as tuas atividades, o teu dia a dia, como é que você processa as coisas mentalmente. Inclusive conhecendo os gatilhos mentais que vão te levar a determinadas ações. Porque muitas vezes você toma decisões de forma inconsciente. Muitas vezes não, né? Existe aí uma teoria que diz que 90% do tempo nós estamos no automático, nós não estamos no controle total das coisas. Então isso a gente tem que analisar bastante. Por exemplo, quando você está dirigindo, você não pensa a cada momento que você vai trocar de marcha, o momento que você vai frear, o momento que você vai acelerar. Isso é feito automaticamente porque isso já está no seu inconsciente e nesse inconsciente há um programa rodando lá e aí você faz automaticamente. A mesma coisa acontece quando você está caminhando, correndo, né, ou até mesmo comendo. Você mastiga isso de forma instintivamente, tá certo? Aí quando você tem autoconhecimento e você se conhece, sabe os seus gatilhos, você assume o controle emocional. E aí você passa a ser, na verdade, conscientemente o controlador de todas as tuas atitudes, tá certo? E aí vem um terceiro ponto. A automotivação. Aí você não precisa de mais ninguém para te motivar. Você sabe exatamente os teus objetivos, os teus caminhos, e aí você usa a inteligência emocional para te automotivar. E você olha para as pessoas com empatia. Você é capaz de sentir um pouco daquilo que a pessoa está sentindo, tá? Não é bem a compaixão, mas a empatia, ela é você se colocar no lugar do outro às vezes, tá certo? E aí você trabalha em cima desse processo de empatia e você usa, né, compreender esta conexão com os outros, né? No modelo de vendas, as pessoas usam muito essa coisa da empatia e dão um outro nome, chamado rapport, né? Então, quando você está fazendo rapport com as pessoas, você está se conectando com elas de forma empática. E aí, com a inteligência emocional, você adquire as habilidades sociais, tá certo? As habilidades sociais são as condições sine qua non para você se tornar um grande líder, um cara que vai à frente das equipes, das pessoas, na gestão dessas pessoas, tá certo? Bom, como é que a gente desenvolve inteligência emocional?
tá? Esse é um trabalho que requer um esforço, assim, eu diria que às vezes sobre-humano, né? É quase como os 12 trabalhos de Hércules aí, tá? Você tem que matar o leão, né? Às vezes destruir colunas, enfim, e aí o caminho não é muito fácil, né? O caminho é bastante difícil até, diga-se de passagem. Por quê? Você tem, de novo, autoconhecimento, né? Dizem o seguinte, né, na filosofia grega lá, como é que é? Conhece-te a ti mesmo, não é isso? Parece que é meio socrático isso, né? A coisa mais difícil que a gente tem é nos conhecermos, né? Isso parece que foi uma frase bastante irônica de Sócrates, tá? Então você entra dentro desse processo, se conhecer exige um esforço muito tremendo, porque às vezes você acha que está fazendo coisas que vêm do seu íntimo e na verdade são coisas que foram imputadas lá para que você faça de forma automática, tá certo? Segundo, autocontrole, né? Quantas vezes você está numa reunião, está participando de um evento, está lá e a coisa está chata, por exemplo, e você tem vontade de parar tudo e descer, né? Parar com tudo, bater na mesa às vezes e dizer, pô, meu, o que você está falando aí? Para de falar besteira e tal. Mas você tem que ter autocontrole, às vezes, para respeitar o momento do cara e deixar ele falar as bobagens dele lá e tal, né? Eu até tenho um amigo que brinca um pouquinho com esse negócio, que ele diz o seguinte, ainda bem que me deram a descarga, né? Sabe a descarga de banheiro? Ele diz que quando ele puxa a orelha aqui, aquilo que não presta, ele dá a descarga e vai para o esgoto efetivamente. Então ele não grava, tá certo? Então, toda vez que eu vejo ele assim, ó, fazendo esse gesto aqui, eu brinco, né, digo, realmente eu acho que eu tô falando bobagem aqui, alguém tá falando bobagem, tá certo? E aí você trabalha com isso. Outra coisa é o desenvolvimento da empatia, né? A gente já falou, é a questão do rapport, é a questão de se colocar no lugar do outro, é entender o outro, é trabalhar com o outro, né? Às vezes tentar se conectar com ele, entender por que ele está tomando determinada decisão, tem determinada reação e assim por diante, né? E aí a gente começa de novo nas habilidades sociais, trabalhar as habilidades sociais. Trabalhar as habilidades sociais é uma coisa extremamente importante, porque normalmente a gente acha que para que a gente tenha habilidade social, a gente tem que ter muitos amigos. Na verdade, trabalhar a habilidade social, a gente tem que trabalhar com gente que a gente não gosta. Por quê? Porque aquilo que a gente olha para o outro e não gosta, na verdade existe na psicologia um efeito espelho. Aí você começa um trabalho de autoconhecimento de verdade. Pô, por que eu não gosto da atitude dele? Por que eu não gosto do comportamento dele? O que eu faço igual a ele que eu também não gosto na minha personalidade, no meu momento, tá certo? Então a gente tem que olhar para isso. Essa habilidade social é uma coisa bastante interessante. Não é você estar cercado de amigos que dão tapinha nas costas e estão lá sempre te apoiando e te mostrando para frente. Você também tem que conviver com pessoas que não gostam de você, porque aí você vai começar, ou que você não gosta delas, e aí você vai começar a entender os motivos por quais elas não gostam de você e você não gosta dela, porque aquilo que você está fazendo, talvez é exatamente aquilo que ela gostaria de estar fazendo, ou aquilo que ela está fazendo é exatamente aquilo que você gostaria de estar fazendo, tá certo? E aí vem a questão da motivação, né? A motivação, eu digo que é sempre um fogo em brasa, tá certo? Tem aquela cinza por cima lá, no final do dia, mas que na manhã seguinte você tem que soprar e botar lenha de novo e acender a fogueira e tocar para frente e trabalhar em cima disso. Então aí você começa sempre na motivação. Quando você vê alguém que está lá na brasa, na cinza, sopra, coloca mais lenha, dá mais motivação, trabalha junto com essa pessoa e você vai ver o resultado, o que acontece, o que transforma a vida das pessoas. Uma outra coisa importante é saber dar feedback. Eu tinha um chefe que não dava feedback, ele dava crawlback, né? Ele chegava lá e em todo mundo, tá certo? Mas não é assim que a gente dá feedback, né? Feedback tem uma metodologia para você dar feedback. Primeiro começa elogiando a pessoa, falando bem das características dela, do potencial dela, o que ela pode entregar para você. E aí você fala para ela os pontos que ela está falhando, aquilo que ela poderia melhorar. E aí você entra num processo de empatia, de sinergia. Uma outra coisa importante, elogio em público, para todo mundo ouvir. Tá? O feedback não, o feedback ele tem que ser individual, ele tem que ser uma coisa meio intimista, só você e a pessoa. Por quê? Se houver mais alguém na sala, pode haver constrangimento, tanto para você quanto para a pessoa. Lembra que as pessoas têm a tendência, ainda mais se você é o chefe, se você é o dono da empresa, se você é o executivo principal, né, das pessoas ficarem sempre do lado do mais fraco, né? Porque o outro vai ser o coitadinho da história. E aí você vai, né, dentro dessa avaliação, você vai ser prejudicado, até pelo cargo que você tem. Não que você esteja fazendo a coisa errada, mas com essa plateia pode ser, inclusive, um influenciador dessa pessoa que está recebendo o feedback lá na frente. Então, trabalhe isso, saiba trabalhar o feedback, né? E se você não está de bom humor, se você não está naqueles dias que todo mundo tem, que não são dias legais,
não tenha reunião de feedback nesse dia. Procure evitar, postergue, ou então procure um melhor momento, ou então lembre que aquela pessoa que você vai dar o feedback talvez não tenha nada a ver com o seu momento psicológico, né? Com o seu tempo psicológico, tá certo? Como a gente já falou lá atrás. E, logicamente, aqui, para desenvolver inteligência emocional, às vezes a gente precisa de uma mentoria, às vezes a gente precisa de um tratamento até psicológico, de uma psicoterapia aí. Sempre é bom pegar alguém que tenha um conhecimento melhor nessa área de inteligência emocional, que saiba trabalhar melhor com a inteligência emocional para que você se desenvolva, né? E existe um processo muito simples disso. Eu gosto muito de fazer o exercício do espelho, né? Onde eu fico na frente do espelho durante alguns minutos, né? À noite, principalmente, antes de dormir, e eu faço uma reflexão do meu dia. As coisas que eu fiz bem, as coisas que eu errei, as coisas que eu preciso melhorar, tá certo? E aí eu uso o próprio espelho como o meu psicoterapeuta lá, tá certo? Por quê? Quando eu me olho no espelho, eu olho nos meus olhos, eu não posso mentir para mim mesmo. Eu posso até mentir para o mundo, mas para mim mesmo eu não minto. É a mesma coisa eu faço no dia seguinte quando eu acordo, para relembrar o dia anterior e fazer as coisas melhores naquele dia, para que eu não cometa os mesmos erros. Senão eu entro no padrão repetitivo de erros, e isso não é uma aspiral ascendente, pelo contrário, é uma aspiral descendente, tá certo? E a gente tem que tomar cuidado com as aspirais descendentes, porque a gente tem que transformar todas as coisas que a gente tem na vida em círculos virtuosos e não em círculos viciosos, porque os círculos viciosos nos destroem, tá certo? Logicamente que no mundo corporativo não tem só as pessoas aí que estão preocupadas com o desenvolvimento da sua inteligência emocional, tá certo? Existem também pessoas que sofrem de transtorno de personalidade antissocial, tá? E que é o TPAS, tá certo? Então, neste processo aí de transtorno de personalidade antissocial, nós temos aquelas pessoas que não conseguem se conectar com as outras, porque elas têm falta de empatia. São pessoas que vivem constantemente tentando te manipular, tentando te induzir a fazer coisas da forma que elas querem, tá certo? E elas têm um comportamento, por falta de autoconhecimento, extremamente impulsivo. Elas tomam decisões, né, no impulso ali do momento, no calor do momento, e consequentemente isso gera culpa e arrependimento logo na sequência, tá certo? E aí vem um grande problema, né, em consequência de tudo isso, que é a agressividade. Né? Aquele cara que chega gritando, que bate na mesa, é do jeito que eu quero, aqui quem manda sou eu, ou você faz desse jeito ou não tá fora, entende? Esse tipo de gente tá lá também no mundo corporativo e tem muito, tá? Tem muita gente assim, muita gente que na frente do chefe é um cordeirinho, na frente dos subordinados é um leão faminto, querendo devorar todos, tá certo? É o cara que não conhece o sol do meio-dia, é o cara que vive com medo da própria sombra, ele nunca está sobre a própria sombra, pelo contrário, ele quer fazer sombra para os outros, tá certo? Então a gente tem que olhar bastante para esse tipo de gente, tá? E aí, logicamente que a agressividade, falta de empatia, manipulação e comportamento impulsivo levam ao quê? Levam ao desrespeito. Por isso que está cheio de assédio moral aí dentro das empresas, porque não há respeito, não há diálogo. As pessoas querem impor aquilo que elas querem aos outros. Isso é um problema bastante sério. É um problema que causa muito prejuízo para as empresas, tá? Mas, gente, causa problema por quê? Caramba, por que causa problema? Porque tá cheio de doença laboral, cara. É cada vez mais gente com ansiedade, cada vez mais gente maluca. Ai, porque eu tenho que entregar o trabalho amanhã. Ai, porque é isso. Ai, porque é aquilo. Ah, porque eu não sei o quê, porque eu não tô bem em casa. Ai, cara, é muita ansiedade, né? E lembra que as pessoas têm o péssimo hábito de viverem esperando o fim. Esperam o fim de semana, o fim do mês, o fim do ano para tomarem posições na sua vida, tá certo? O fim não existe fim, porque é tudo cíclico, porque chega o final de semana, haverá uma segunda-feira, chega o final do mês, haverá um primeiro dia do mês seguinte, chega o final do ano, haverá o primeiro dia do ano seguinte. Não é o ano que muda, não é o tempo que muda, a gente já falou isso lá atrás, é você que tem que mudar. O tempo passa, não, o tempo não passa, é mentira essa história do tempo passar, quem passa somos nós, tá certo? E aí você tem a ansiedade, você tem a síndrome de burnout. Oh, cara, é muito louco isso. Olha só, criaram uma síndrome para quem sofre aí constantemente problemas de despersonalização, de redução de realização pessoal, né? Sofre uma loucura total. As pessoas vivem nesse ciclo extremo devido ao trabalho. Tudo na vida dela se resume a trabalho. Gente, eu passei 30 anos nesse ciclo. Por isso que hoje eu me rebelei, eu me libertei disso, tá certo?
né? Deve fazer o quê? Bastante tempo que eu não uso um terno para ir numa reunião, né? Eu fui esses dias numa reunião, usei aí um terno, gravata e tal, porque eu tinha um evento à noite que exigia que eu fosse. Mas para trabalhar, eu trabalho de camiseta e calça jeans e tênis. Não uso mais isso. Antigamente não, era todo dia terno e gravata, sapato escovado, cabelinho curtinho, barba feita. Era uma loucura. E aí eu tinha era horário para isso, horário para aquilo, era uma loucura. Vivia em função do trabalho e eu esquecia a minha vida pessoal. Eu estou trazendo isso como um depoimento para vocês, uma verdade. A gente tem que parar com isso, senão a gente vai viver refém da síndrome de burnout. Vocês conhecem a síndrome de Estocolmo? Tá? É mais ou menos a mesma coisa. Só que a diferença é que um é louco pelo trabalho e o outro se apaixona pelo sequestrador, pelo cara que é usurpador do negócio. Mas é a mesma coisa, só com nomes diferentes. E aí as mesmas loucuras, tá? Porque a gente faz loucuras em nome desse negócio. Outro ponto que está acontecendo muito no mundo é depressão, né? É só neguinho tomando Prozac aí para ir trabalhar. Ou então, pior ainda, cheirando cocaína para ficar esperto, né? Usando outros tipos de drogas aí legais ou drogas ilegais, tá certo? Não importa, para que esteja lá ativo, para que entregue mais, para que esteja... E quando não entrega, o que acontece? Vem a depressão. Aí o cara não consegue levantar da cama no dia seguinte, não consegue sair do sofá, chega o final de semana, ele está exausto, ele não curte, ele não abre nem a janela do quarto, ele quer viver na escuridão, tá certo? Como é que pode isso? Essa doença é muito louca. Eu tenho amigos assim que sofrem disso e é muito complicado, porque tem gente que está se tratando fazendo o quê? Esporte. Para curar a depressão, a melhor coisa é esporte, meditação, yoga. Fazer esse tipo de atividade vai te ajudar com a depressão. E aí também tem o estresse ocupacional, né? Que é o que mais tem. Eu lembro uma vez que eu estava com 126 quilos, né? E eu fui no médico, o médico falou, você está assim porque você está compensando o teu estresse com comida, com doce, com outras coisas, está fazendo mal para a sua saúde, né? Legal. Como é que eu faço para eliminar o estresse? Você tem que mudar o teu ritmo de trabalho. Aí você é diretor de uma grande empresa, de uma grande companhia, como é que você muda o seu ritmo de trabalho? Não consegue mudar tão fácil. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente tem que começar a dosar essas coisas, tá certo? Nem tudo na vida é cargo e dinheiro, até porque quando você sai da empresa, você perde aquele sobrenome, né? O Ricardo da empresa tal, né, que é o sobrenome que a gente dá quando a gente liga para alguém, para um contato, para um cliente, para alguém, né? A gente fala que é o Ricardo da empresa Anarquismo Empreendedor. Quando você deixa a empresa Anarquismo Empreendedor, você é só o Ricardo, ou o Ricardo Barcelos. E aí você tem que entender que você perde aquele sobrenome, aquele glamour, aquela coisa que te dava lá, né? Que te dava status. E aí perdeu isso, irmão. Perdeu muita coisa, e aí você começa a ter que reconstruir e reavaliar as coisas. Mas o estresse ocupacional é muito difícil de você trabalhar. Mas como você trabalha isso? Lembra da régua de 24 polegadas que eu falei no episódio anterior? A régua de 24 polegadas é isso. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para se divertir. Então, pegar o dia e dividir exatamente desta forma. E ser, nas 8 horas que trabalha, o mais produtivo possível. Lembra que eu falei lá também naquele episódio de ladrões de tempo? Mata os ladrões de tempo, elimina os ladrões de tempo. Não matar literalmente, pelo amor de Deus, não, né? Estou falando assim, eliminar, tirar de lá, né? Tem até algumas técnicas assim. Eu cheguei a aplicar algumas na minha sala lá, quando eu era diretor. Não tinha cadeira na frente da minha mesa, né? Só tinha a minha cadeira de trabalho. Quem quisesse falar comigo tinha que ficar de pé. E o cara, para ficar de pé, ele não perdia muito tempo lá falando comigo, né? Tal. Ou então, quando ele queria falar comigo, ele disse, não, vamos ali tomar um cafezinho. Aí a gente ia lá no café, ficava lá, 15 minutos, já batia o papo que tinha, já resolvia e tocava a vida. Existem maneiras de você driblar esses caras, tá bom? Todo esse circo de doenças aí leva a uma perda diária de 12 bilhões de dias trabalhados. Lembra que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, então aquelas pessoas que são afastadas lá, você junta tudo isso e soma esse número e você vai ter esses 12 bilhões de dias aí de perda, tá? Uma outra coisa é que isso leva a um prejuízo de $1 trilhão. $1 trilhão. Sabe o que representa $1 trilhão? Cerca de 45% do PIB brasileiro. $1 trilhão é 45% do PIB brasileiro, que é perdido por doenças de trabalho. Eu não estou dizendo isso, aqui é no mundo, tá? Esses números são no mundo. A gente está falando dos 8 bilhões de pessoas. Eu estou só usando o PIB brasileiro como uma comparação para que a gente entenda e tenha uma ordem de grandeza, tá certo? Porque quando a gente fala de PIB mundial, a gente está falando de uma perda de 4,7% do PIB mundial.
Olha só, gente, é quase 5% do PIB perdido por doenças, né? Se a gente conseguir resolver esse problema das doenças no trabalho, que a gente tenha um ambiente laboral melhor, um ambiente laboral mais saudável, a gente vai levar, assim, muita coisa e vai, inclusive, trazer mais sucesso para as empresas e para a economia. O que as empresas estão fazendo para resolver esse problema? Muitas coisas, né? Existe promoção de saúde e prevenção no trabalho, né? Existe, assim, melhoria das condições de trabalho, né? Até com móveis, né, melhores, com estrutura melhor, com iluminação melhor. Existe uma preocupação muito grande das empresas nesse sentido, tá? Existe também hoje um apoio à saúde mental, né? Então existe muitos RHs com psicólogos, né, com pessoas lá para ajudar as pessoas a superarem alguns traumas, alguns medos, algumas inseguranças, tá? Existe aquela política de flexibilidade do trabalho. Tem empresas hoje que já trabalham em home office quase que os 5 dias da semana, outras trabalham 2 dias por semana, outras 3 e assim por diante. Tem esquema de horário flexível, porque uma das coisas que gera também bastante estresse é o deslocamento para o trabalho, porque aquela coisa de ter o horário, por exemplo, o cara que mora numa região afastada, né, ele tem que levantar às 5 horas da manhã para chegar às 8 no trabalho, né, e chega em casa às vezes, sai do trabalho às 6 e chega em casa às 9 da noite, 10 da noite, é muito difícil para ele também. Então existe mais flexibilidade, com isso está mudando até os horários de picos nas grandes cidades. São Paulo, hoje em dia, se você andar de metrô, você vai ver o metrô quase lotado o dia inteiro. Por quê? Porque há flexibilidade no horário de trabalho. Outra coisa é a reabilitação e o retorno ao trabalho. Então muita gente está trabalhando em cima de metodologias e de sistemas e de modelos que permitam às pessoas a melhorarem o seu desempenho, a curarem as suas doenças e a voltarem ao trabalho de uma maneira mais produtiva, tá? E um outro ponto, logicamente, que aí as seguradoras lucram com isso, que é a questão do seguro de saúde, né? Então, eu sempre brinco o seguinte, quando a gente fala de plano de saúde ou seguro de saúde, na verdade, ou fala de seguro de vida, na verdade você está falando de seguro de morte e seguro de doença, né? Porque quem, na verdade, vai usufruir disso tudo, muitas vezes não é você, porque se for seguro de vida, você morreu, quem vai usufruir é a sua família, é uma garantia para a sua família. E o seguro de saúde, na verdade, né, quem vai usufruir lá, quem vai receber por isso é o médico que vai te tratar, né? Então, ou hospital, ou qualquer outra instituição aí. Mas existe aí um ponto importante que são medidas para isso. Só que existem outras formas, e é isso que a gente vai abordar aqui, né? Porque a gente está falando aqui, né, desde o começo, em foco, determinação, persistência, metodologia, né? E a gente vai falar sobre isso. Por que eu entrei na questão das doenças? Porque as doenças são uma parte importante nessa sociedade da tirania do positivismo, que a gente já falou lá atrás, que estão levando a gente a cometerem, às vezes, alguns erros que são importantes, às vezes nos desviando do caminho para vendermos o nosso tempo, vendermos o nosso trabalho. Para tudo isso, na minha opinião, existe uma coisa bastante simples para ser resolvida. Um modelo de gestão diferente, tá certo? Muitas empresas já estão falando disso, já estão vendendo e falando a respeito desses conceitos, só que às vezes elas não estão praticando de forma adequada, tá certo? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Qual é esse modelo de gestão? É um modelo baseado em liderança e projetos. Então você avalia as pessoas por liderança e projeto. Então, para você ser um líder, você tem que ter algumas características, a gente vai falar mais para frente. E você tem metodologias que você consegue avaliar muito bem o desempenho das pessoas em cima de projetos, tá? Bom, um deles eu quero falar para vocês aqui, eu não vou me aprofundar aqui, tá? Porque isso aqui exigiria quase que vários episódios para a gente falar da metodologia Scrum, né? Mas é uma metodologia que foi baseada no rugby, tá? Que no rugby tem uma coisa seguinte, quando o time está atacando, a defesa, eles atacam de forma compactada, né? Defesa e ataque trabalham juntos. E existe aquela corrida para marcar o ponto que eles chamam de sprint, tá certo? E esse é o modelo básico do Scrum, tá? Onde você tem o quê? Você tem os papéis claramente definidos, você tem um cara que é dono do projeto, dono do produto, você tem um cara que conhece a metodologia, que é o chamado Scrum Master, tá? Que vai orientar, e você tem as equipes de desenvolvimento. Tá? E aí você tem os eventos, né? Os eventos são os sprints, o planejamento de sprint e a revisão dos sprints. Vamos lá, o que é o sprint? Sprint, você define o objetivo daquela equipe e o número de horas que ela vai trabalhar naquilo, né? E aí você planeja essa hora em termos de estrutura, em termos de equipamento, em termos de tudo isso. E aí você vai para a revisão. E aí você entra na metodologia de estar constantemente revisando, tá certo? E aí você, logicamente, você tem todo
um processo, né, um conjunto de artefatos, que é o backlog de produto, né, que é o sprint, o backlog do sprint, né, e o incremento, para que você implante tudo isso. Eu estou falando aqui de uma metodologia que existe vasta literatura por aí e está sendo muito usado nas empresas de desenvolvimento de software, mas ele se aplica a vários outros tipos de empresas. Assim como, por exemplo, muito tempo atrás se usou modelos, né, parecidos, né, nesse processo, como as linhas de produção, o MRP nas indústrias, tá certo? Que você tinha linha, depois foi substituído por célula de produção, você teve vários modelos que foram implantados. Mas existe uma metodologia moderna que é muito interessante, que na verdade nada se cria, né, tudo vai se transformando, mas é uma compilação de várias ideias e acaba gerando uma coisa nova, tá certo? Uma outra coisa que eu gosto bastante é o Balance Scorecard, tá? O BSC, né? Essa é uma do Kaplan e do Norton, né? Que eles desenvolveram esses conceitos, tá certo? E assim, eu vejo isso muito com uma forma bastante interessante, tá? Por quê? Você tem perspectivas de visão do negócio. E aí você tem que olhar para as perspectivas do teu negócio. Você tem que ter o quê? Uma perspectiva financeira, você tem que ter uma perspectiva do cliente, você tem que ter uma perspectiva dos processos internos e uma perspectiva de aprendizado e crescimento. E tudo isso funciona num grande círculo. E aí você começa a alinhar toda a tua estratégia, toda a tua missão, visão e valores da empresa e todos os teus conceitos administrativos para que você aplique aqui. E mais importante de tudo isso, o que é legal do BSC? É que você consegue mensurar numericamente, efetivamente, em resultado, se a tua estratégia está sendo assertiva ou não. Mas nota o seguinte, que todo você olha primeiro, aprendizado e crescimento, processos internos, aí você vai para o cliente e aí você vê o que aconteceu financeiramente em termos de resultado. Logicamente, quanto melhor, quanto mais você souber sobre o seu mercado, sobre o seu negócio, sobre a metodologia de desenvolvimento de trabalho, melhor você vai ter os processos internos azeitados. Consequentemente, você vai ter clientes mais satisfeitos e você vai ter um resultado financeiro melhor. Existe uma certa lógica por trás disso? Claro que existe a lógica, mas a gente sempre tem que estar atento aos desvios dessa lógica, porque os desvios dessa lógica se refletirão lá no teu sucesso financeiro, tá certo? Depois do Balance Scorecard, a gente tem que olhar também os perfis e os modelos de liderança que existem, tá certo? Então, existem vários modelos e perfis de liderança. Tá? E aí a gente tem que tomar bastante atenção com relação a isso, porque muitas empresas estão implantando e dizendo, olha, o coordenador não é mais coordenador, agora ele é líder de equipe. Mas para aí, para ser líder, foi feita uma avaliação psicológica dele para saber que tipo de líder ele é? Líder não é, existem vários tipos de liderança, a gente vai falar sobre isso, né? Existe aquela liderança autocrática, né? Aquele cara que toma a decisão, que conversa com a equipe e diz, ó, gente, o caminho é por aqui, e eu quero que vocês sigam por aqui, neste caminho, e aí a gente vai discutir e vai aperfeiçoar, mas vai trabalhar em conjunto, mas o caminho é esse. Então, autocraticamente, a decisão é tomada por ele, sozinho praticamente, tá certo? Existe a liderança democrática, que é o cara que senta com a equipe, debate com a equipe, vê e escolhe um caminho que seja bom para todos, tá certo? Existe ainda a liderança laissez-faire, né? Aquela liderança liberal, ou seja, vai lá, vamos tocar aí o projeto, vamos vendo aqui, vamos adaptando da maneira que a gente vai fazendo as coisas, vocês têm autonomia para tomar as decisões, tá? Eu tô aqui, eu não sou chefe, eu sou seu líder, se vocês tiverem problema, vem aqui, conversem comigo, tá certo? E aí a gente vai fazendo as coisas e aí do jeito que as coisas vão acontecendo, a gente vai alinhando e vai trabalhando em conjunto, tá certo? Existe também a liderança transformacional, que é aquela liderança que, na verdade, quer inspirar, motivar a equipe, quer ser o exemplo para a equipe, e esse cara quer bater no... Eu sempre digo o seguinte, pessoas que trabalham comigo, gente, eu não quero braço e perna, eu quero gente que tenha coração e cabeça, né? Eu gosto muito desse processo, porque quando a gente tem a cabeça, a gente pensa, a gente analisa as coisas, e tem o coração, tem a emoção, trabalha com tesão no negócio, a gente consegue efetivamente transformar. Então, a liderança transformacional é isso, tá? E existe muita gente que defende a chamada liderança citacional, tá? É aquela liderança que é o seguinte, dependendo da situação, ele trata de um jeito. Uma hora ele pode ser autocrático, outra hora pode ser democrático, outra hora ele pode ser
liberal, enfim, dependendo da situação. Só que isso é meio uma liderança camaleão, tá? Eu acho que a gente tem que analisar todos os momentos. Logicamente que na mitologia grega, né, e no teatro grego a gente tem as personas, né? A gente diz que quando a gente está trabalhando, muitas vezes a gente tem personas diferentes, então a gente trata um de uma maneira, o outro de outra e tal, e a gente vai trabalhando isso. E é verdade isso, porque na nossa vida a gente tem personas diferentes. A persona Ricardo, que trata as filhas dele e conversa com as filhas dele, é diferente da persona Ricardo que conversa com a minha esposa. E é diferente da persona Ricardo que trata o pessoal da empresa, os parceiros de negócio e tudo mais. Então são personas diferentes e com entendimentos diferentes. E isso é a chamada liderança situacional. Só que toma cuidado, né? Lembra da história do Raulzito lá, né? A gente tem que ter um equilíbrio aí entre a síndrome de Gabriela, né, aquela história de eu nasci assim e sou mesmo assim, né, e a metamorfose ambulante do Raulzito. Então, cuidado, tá certo? Porque a gente tem que também, em cada situação, tratar a situação diferente. Né? No mundo empresarial, a gente chama cada situação de cenário. Então, para cada cenário, a gente pode ter uma atuação diferente. Mas você tem que conhecer o seu perfil de líder. Não adianta alguém te dar o título de líder. Liderança, para mim, é uma coisa que tem que ser conquistada, tá certo? E você tem que ter perfil de líder, tá? E não é perfil de chefe, tá? Perfil de líder é muito diferente do perfil de chefe, tá certo? Eu até brinco assim com o pessoal que trabalha comigo, né? O pessoal me chama de chefe. Não tem chefe, quem tem chefe é índio, né? E eu, no caso, embora tenha ascendência indígena, né? Como vocês podem ver aqui, né? Fisicamente, inclusive, mas eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que trabalhar nas empresas com liderança. Por quê? Porque não sou eu que faço as coisas. São as pessoas que estão na empresa que fazem. São as pessoas que estão motivadas que fazem. São as pessoas que têm foco e determinação que vão fazer. E eu, como líder dessa equipe, eu tenho a obrigação de, lembra, soprar a cinza, acender o fogo, fazer com que os corações estejam quentes e as mentes sejam brilhantes, iluminantes. Então, você como líder, é aquela coisa que o Guilherme Ramudi sempre fala, você tem que ser iluminante e não iluminado. A gente está sempre buscando iluminação, mas a gente pode ser sim uma lâmpada que ilumina o mundo, ser um ser iluminante para levar as pessoas para frente. Esse é o conceito de liderança que eu acredito. Então aqui, ó, dentro desses 5 tipos que eu falei de liderança anterior, pense nessa nova tipo de liderança, a liderança iluminante, tá? A liderança que leva as pessoas a acenderem as chamas e fazerem com que transformem as suas vidas. Não só as suas vidas na empresa, mas as suas vidas como cidadãos, como pessoas que estão aí lutando por uma vida melhor, um mundo melhor. Você pode ser, de certa maneira, um empresário ativista, sendo um ativista dentro da tua empresa, sendo um líder dentro da tua empresa. Porque aí você vai ter não só seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube e tal, você vai ter seguidores reais junto com você, pessoas que estão lá comprometidas com você. Esse é o maior ponto, né? Lembra daquela historinha que todo mundo conta aí, né, na internet, a historinha do porquinho e da galinha, do envolvido e do comprometido, tá certo? A galinha, dentro de um processo, ela está envolvida, porque ela coloca ovos, né, para fazer bolo, ovos para fazer mexidos, ela não se compromete, ela não envolve a sua vida. Agora, o porquinho, o que acontece? O porquinho tem que tirar um pedaço da carne para entregar o bacon, tá certo? O porquinho está comprometido com o negócio, né? E as pessoas, elas têm que se comprometer, não morrendo, pelo contrário, com muita saúde, com muita força, tá certo? Mas se comprometendo com os negócios. Quando você se compromete com os negócios, tá? Existe um livro muito legal, né, que é escrito pelo fundador da Starbucks, né, que é Dedique-se de Coração. Então, quando você trabalha com o coração, quando você trabalha com a mente focada naquilo, você vai ter sucesso, você vai ter resultado. Você coloca energia de verdade naquilo, tá certo? Então pensa o seguinte, cara, quem está envolvido com muitas coisas. Quem está comprometido, efetivamente está entregando um pedaço de si lá. Só que a gente tem que saber dosar este pedaço. Senão a gente vai cair naquela questão das síndromes, das doenças e daquelas perdas que a gente teve. Então tudo tem um limite, tudo tem que ser olhado desta forma, tá? Como eu falei antes, não adianta simplesmente as empresas dizerem para você, olha, você será o novo líder da equipe agora, tá? Porque um líder tem que ter um perfil, tem que ter um conjunto de características. Primeiro, ele tem que ter visão. É um cara que pode enxergar e olhar para o futuro assim, com binóculos, tá? Olhando para longe, buscando a solução a longo prazo, buscando a formação da equipe e a manutenção da equipe. Porque quando você é líder, você não quer perder soldados. Lembrando lá a história de Esparta, lá dos 300 de Esparta, né? Com Leônidas liderando aqueles caras. Lembra? O exército espartano é mais ou menos isso que um líder tem que ser. Um exemplo de Leônidas é muito legal, porque ele
combate Xerxes, né, com aquele exército grandioso com apenas 300 homens, mas ele escolhe o local da batalha, então ele tem a visão do espaço do local da batalha. Ele escolhe homens que estão dispostos a darem a sua vida para defender aquele pedaço de terra, aquele país, tá certo? Escudo a escudo, lança a lança, tá? E eles fecham aquele espaço e não deixam um exército muito maior do que eles. Eles só são subtraídos, né, e perdem o combate no momento que é uma traição. Por quê? Porque ele não quis colocar um soldado deficiente fisicamente, inclusive dentro das suas linhas de defesa. Então tomem cuidado com isso, né, porque o líder ele tem que ter essa visão. O líder também tem que ter inteligência emocional, inclusive inteligência emocional para entender o processo de cada um, né, de se colocar no lugar de cada um. Tá? Tem que ter habilidade de comunicação. Por quê? Quando você vai falar as metas da empresa, elas têm que ser claras, objetivas. Todo mundo tem que saber. E dentro desse saber, todo mundo tem que estar com aquilo no seu coração e na sua mente de novo. Porque aí você consegue fazer com que as pessoas se comprometam com aquilo. Tá? A decisão também é uma coisa importante para o líder. Nem sempre a gente vai tomar boas decisões. Nem sempre a gente vai tomar as decisões que a gente quer. Mas sim as decisões que são necessárias para o momento. É muito dolorido, às vezes, quando você tem que demitir uma pessoa querida, um membro da sua equipe você tem que deixar de lado, ou um cliente você tem que não vender mais para aquele cliente. Já aconteceu, por exemplo, de eu deixar de vender para clientes que queriam, na verdade, quebrar a minha empresa. Então eu decidi não vender para aquele cliente, porque ele queria que eu fornecesse basicamente, exclusivamente para ele, tá certo? E nesse processo de fornecer basicamente, exclusivamente para ele, eu ficaria o quê? Dominado por ele. Então eu sempre acreditei que o modelo melhor é de pulverização, onde eu não tenha dependência de ninguém. Então eu procuro vender mais para mais gente sempre, tá certo? E aí você tem que tomar decisões desse tipo. Às vezes são dolorosas, porque você cortar, às vezes, pode representar até perda de faturamento, uma decisão como essa. Então tem que tomar as decisões. Uma outra coisa que um líder tem que ter é integridade. Você é uma pessoa íntegra, uma pessoa com moral, com caráter, com presença, que as pessoas olhem para ele e saibam. Não é aquele cara assim que quando ele pisa na empresa, os caras, hoje eu não vou falar com o chefe porque ele não tá legal. O Corinthians perdeu, aí o chefe tá nervoso, então eu não vou falar com ele. Tá certo? Não é assim. Você tem que estar centrado no negócio, tá? Não importa o que aconteceu na sua vida fora da empresa. Eu até tinha um amigo, né, um mentor, que ele dizia o seguinte, às vezes na empresa você tem que pegar o coração quando você chega aqui e colocar na gaveta, tá? Por quê? Porque você tem que olhar para o negócio de uma maneira mais pragmática, ele queria dizer. Ou seja, de uma maneira mais racional. Não que você não sinta empatia, pelo contrário, eu estou dizendo desde o primeiro momento aqui que você tem que ter empatia pelas pessoas. Mas você tem que olhar o negócio. Lembra o seguinte, que o negócio não é você. O negócio é o conjunto de funcionários, você, clientes e fornecedores. Ele é muito maior do que você. Se você não olhar para este conjunto, você não vai ter sucesso, porque cada engrenagem dessa tem que estar muito bem azeitada. Um outro ponto é você ter que ter a adaptabilidade. Então você tem que se adaptar a cada momento, a cada situação, tá certo? E aí você lembra da situação do líder situacional lá, né? Essa história mais ou menos. Então você tem que olhar para o momento, olhar para as pessoas. Motivação. Gente, o mundo pode estar caindo, tá? Você pode estar com o problema que você tiver, mas a tua equipe tem que olhar para você e ver que você é o cara que está lá na frente. É o cara que vai entrar primeiro na guerra. É mais ou menos quase que um cavaleiro templário, tá? É o primeiro a entrar na guerra e o último a sair da guerra. Então as pessoas têm que confiar em você neste nível. Confiar que você estará lutando com elas lado a lado, momento a momento, escudo a escudo, lança a lança, espada a espada, passo a passo para conquistar territórios, conquistar mercados e conquistar espaço, tá? E uma coisa importante, lembra do processo de delegação? Sabe, delegar é uma coisa importante para o líder, mas delegar de uma forma onde você monitore, onde você oriente, não é abdicar, não é esquecer daquele assunto. Você tem que participar junto com as pessoas desse processo. E aí você vai ter um time produtivo, um time forte, um time eficiente, tá? Se você for esse líder que eu falei, se você se identificar com esse perfil, o que vai acontecer? A sua equipe vai ser eficaz e eficiente, tá certo? E aí você vai ter uma equipe que se comunica com empatia, que trabalha quase que por música, assim, sabe? É como uma orquestra. Eles tocam em conjunto, desempenham em conjunto, focam nos objetivos em conjunto. Os objetivos são claros, são objetivos assim que estão ali, à frente de todos. Eles sabem cada um
deles o que tem que fazer. Há um feedback construtivo, tá certo? Há um desenvolvimento de habilidades. Então, aquele cara que trabalha junto com o outro, ele ensina o outro, ele compartilha suas habilidades, ele cresce em conjunto, tá certo? Ele delega e dá autonomia. O processo de delegar e dar autonomia, né, também é um processo de reconhecer e recompensar. Porque quando a gente tem sucesso na equipe e você delega, você tem que reconhecer a capacidade daqueles que estão junto com você. E você tem que recompensar esses caras. Porque a equipe tem que ser sempre uma equipe sinérgica. Quando foi escrito o livro A Meta, tá, a meta diz o seguinte, que não é o mais rápido que leva a equipe ao topo, é o mais lento. Porque você tem que ajustar a equipe para o mais lento. Há um erro hoje nas grandes companhias de quererem que todo mundo seja, né, um corredor de 100 metros rasos em 1 ponto alguma coisa de segundos. Mas na verdade na equipe também tem um corredor de maratona, tá certo? E aí você tem que olhar para a característica desse cara. E você tem que olhar para ele de uma forma onde você ajude ele a se desenvolver melhor. Tá certo? E você tem que ajudar e ajustar a sua liderança de acordo com cada perfil ali, que a gente já falou lá na liderança situacional, tá certo? Então você tem que trabalhar com as personas aqui também, tá? Bom, quando a gente chega nesse estágio de liderança, logicamente que a gente vai ter uma equipe saudável, focada e determinada. Por quê? Os objetivos estão claros, as prioridades bem detalhadas, há uma gestão do tempo. No episódio anterior a gente falou um episódio inteiro, né, sobre gestão de tempo, sobre metodologias de gestão de tempo, tá certo? Há resiliência e persistência, né? As pessoas não têm problema com as dificuldades e elas persistem, cometem os erros, corrigem e trabalham novamente em cima disso. Existe também o processo de melhoria contínua, que eu gosto bastante do Kaizen, né? Onde a gente tem um processo aí dos japoneses que aplicam isso no seu dia a dia, de estarem sempre buscando caminhos melhores, né? Kai é caminho, Zen melhor. Então, sempre buscando caminhos melhores, sempre buscando formas melhores para que você tenha aí o desenvolvimento. E aí você, nesse processo de melhoria contínua, você vai levando a sua equipe a níveis mais altos. Quando a equipe cresce, o líder é o maior beneficiado, porque ele também cresce junto com a equipe, tá? E claro que o ponto crucial de tudo isso é uma comunicação eficaz. A maneira como você se comunica com a equipe, a maneira como você conversa com a equipe, a maneira que você dá o feedback para a equipe, os elogios para a equipe públicos, tá certo? Os feedbacks, de novo, sempre privados, né? Então trabalha dentro deste processo, tá? É o seguinte, ó, tem uma frase de um grande economista, né? Aí alguns não vão gostar porque ele foi muito famoso na época da ditadura, né, militar brasileira, que é o Roberto Campos, tá? Ele dizia o seguinte, o brasileiro é um povo muito criativo, né? Muito criativo. Consequentemente, essa criatividade, ele está sempre tendo novas ideias, novas formas de fazer as coisas, né? E às vezes ele esquece de focar nos seus processos. E ele tinha uma frase que até uma pessoa que trabalhou comigo usou essa frase lá no meu LinkedIn, né, para comentar a meu respeito, que ele dizia o seguinte, eu preciso de gente com menos iniciativa e mais acabativa. Tá certo? Ele não queria tolir as pessoas dos processos de iniciativas. Não é isso que ele quis dizer. O que ele queria dizer é que é o seguinte, antes de nós começarmos um novo projeto, vamos terminar o primeiro. Antes de nós começarmos uma nova etapa, vamos terminar aquilo que nós começamos, né? Aquilo que eu já falei aqui, o processo psicológico da Gestalt. Toda vez que o círculo não se fecha, toda vez que não se completa, a mente cria lacunas que serão preenchidas pelo nosso inconsciente. E essas lacunas nem sempre são boas, porque a gente pode estar transformando isso numa coisa bastante ruim, tá certo? Então, gente, é isso. O que eu desejo para vocês nesse final aqui de episódio é simplesmente 2 coisas: foco e determinação. Este é o caminho, tá bom? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.